Eu saúdo a noiva de Cristo, aos internautas, ao meu filho, bispo amado, aos meus filhos, a vocês, amigos, ovelhinhas do Senhor, dizendo que o poder da ressurreição está dentro de nós, amém? E nos tornamos herdeiros da cura divina. Você recebe, eu recebo. Herdeiros das bênçãos de Abraão. Sejam todos bem-vindos a Pastos Verdejantes. Sejam todos bem-vindos à família da fé. Graça, paz, amor e misericórdia. O tema da nossa mensagem: prontos para ouvir Deus falar. Amém? O texto básico, Provérbios 8, versículo de número 34 e 35. Glória a Deus. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Aleluia. Porque o que me acha, acha vida e alcança o quê? Favor do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Oh, Paizinho amado, Jesus querido, te louvamos, Pai, te adoramos, te exaltamos. Só Tu és digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Paizinho, estamos neste culto racional público. Senhor, Tu és o Senhor das nossas vidas. Preencha, Senhor, os nossos corações com a Tua palavra. E cremos que sairemos daqui com o nosso milagre, que tanto necessitamos, Pai. Tu conheces, Senhor, a cada um de nós. E este, Senhor, é o momento único de ouvirmos a Tua voz. A Tua igreja, que somos nós, os Teus filhos amados, a quem o Senhor escolheu desde antes da fundação do mundo. Fala, Senhor, aos nossos corações. Precisamos de Ti, Pai. Necessitamos de Ti. E os internautas, a amada igreja, digam amém e amém. Glórias a Deus. Que maravilha. Já conversamos com a igreja, através do nosso presbítero. Todos nós louvamos a Deus, adoramos a Deus em espírito e em verdade. Igreja vencedora, irmãos em Cristo Jesus, nossos internautas estão no YouTube, no Face, no Instagram. Vamos nos colocar numa reflexão. Onde foi que nós acertamos? Onde foi que nós erramos? 30 segundos. Onde foi que eu acertei? Onde foi que eu errei ou que eu estou errando? Amados, os ensinamentos do Pai é mistério, há textos. Então vamos na palavra, em Romanos 6, Romanos 6, versículo de número 4.
A palavra do Senhor nos diz: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Eu quero ouvir a voz de todos. Andamos nós em... é um deles, é um dos textos. Andemos nós em novidade de vida. Todos nós queremos alguma coisa. Recomeçar alguma coisa, não é? Iniciar algo. Novidades de vida. Chegamos no final de 2020, há embutido no calendário meses e dias, ao início, meio e fim. Já chegamos às portas de 2020. Final e as portas de 2021. O que nos mostra que o Senhor está nos dando o quê? Oportunidades. A cada manhã, a cada dia. Acertar os erros. Deem glórias a Deus. Oportunidade de sonhar. Recomeçar nos projetos, nos alvos. Incluir uma vida espiritual renovada. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Toda honra e toda glória ao Senhor. Submissão na oração. Fiel aos cultos racionais e presenciais. Vir à casa do Senhor com alegria. Crescimento em todos os níveis. Igreja, nós temos o privilégio de termos um Pai poderoso, um Pai amoroso, um Pai que nos deixou seus ensinamentos para o dia a dia. O maior livro, o livro dos livros, a Bíblia Sagrada. A boca do Senhor falando as nossas vidas. Com o Velho Testamento, Deus falava com os profetas. O Novo Testamento cumpre o Velho Testamento e aponta para os ensinamentos do próprio Deus que diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E Jesus disse: eu vim trazer o novo, uma nova aliança, um novo pacto de maiores e superiores promessas. A lei diz olho por olho. Jesus diz, porém, Mateus 5:41. Louvado seja Deus. Mateus 5, versículo de número 41. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. Eu vim lhe trazer uma nova aliança, uma nova vida. Se alguém forçar a caminhar 1 milha, vá com ele 2. Vejam, amados, não gostamos de fazer as coisas por obrigação. Dá a impressão de que estamos nos submetendo a um pedido despropositado. E nos sentimos inferiorizados.
esperneamos. Não é verdade? Argumentamos, reclamamos. Não discuta. Acredito que nesse contexto, o Senhor, Ele vai dar outra oportunidade de você falar em outro momento, mas não quando estão com os ânimos exaltados. O Senhor sempre diz, eu vim trazer uma nova aliança. Nenhum outro momento, olha, vejam bem, o soldado romano, ele era mais odiado do que o civil recruta para carregar suas armas e equipamentos. Mas Jesus não limitou a questão do soldado romano. Se alguém forçar a caminhar uma milha, vá com ele 2, ou seja, uma das características do cristianismo é produzir homens e mulheres para a segunda milha, tendo que andar nela com alegria, dê glórias a Deus, com alegria, porque o Senhor dos Senhores está dentro de ti. Está errado para você, para mim? Isso aqui está errado, mas o Senhor está ali. Ele sabe o que está fazendo. O Senhor está falando para você nesta manhã. Então, amados, tendo que andar, anda com alegria, com entusiasmo, sem ressentimento e sem reclamação. Você vai entender este mistério desta palavra. Na primeira milha, você vai ver pessoas, na primeira milha, que fazem 80% do trabalho nas empresas, na obra de Deus, às vezes 2 cultos por semana somente, mas só vem, quando vem, somente aos domingos, está dando 80%. Muitas vezes pode estar aqui, porque o culto racional, o Senhor disse, é importante. A segunda milha, as pessoas vão a 100%. Na primeira milha, a pessoa chega na hora, na primeira milha, e sai na hora no trabalho. Eu sei, porque eu gerenciei 30 pessoas. Já marcava o ponto, 8 da manhã, 5 da tarde, já estava na beira do ponto. Ela estava em frente ao ponto. Na segunda milha, chega antes e sai depois. Em tudo, em todas as posições, temos que seguir o quê? A segunda milha. Você me diz, bispa, eu já estou velho, já trabalhei muito, já cheguei aos 60 anos, não há perspectiva de vida mais. É o quê? Acabou? Irmãos, tudo envelhece. As pessoas, os animais, as plantas, tudo vai perecendo, tudo vai perdendo a flexibilidade. A única maneira de se manter novo é o quê? Ser forte, alegre, e renovando a sua mente. Glórias a Deus. A Bíblia tem resposta para isto. Vamos lá, Romanos 12, versículo número 1. Glória a Deus. Romanos 12, versículo de número 1, que diz assim, uma das epístolas de Paulo, a nova vida, dê glórias a Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o quê? O vosso culto racional. E não vos conformeis com este século,
mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para quê? Qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Aleluia! Tem mais, honra e glória ao Senhor, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim, como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. O amor seja sem hipocrisia. Amados, o que foi falado no momento administrativo, o que Deus já deu a introdução, está sendo falado neste resumo. O Senhor está falando nesta palavra, Ele está falando tudo em Romanos 12. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos. Sede fervorosos de espírito, servindo a quem? Ao Senhor. Nós estamos servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança. Sede pacientes. Aonde que o Senhor está dizendo? Sede pacientes na tribulação. Na oração o quê? Perseverante. Compartilhai as necessidades dos santos. Praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Amados, é complicado, né? Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Glórias a Deus. Chegamos no âmago da mensagem. E Deus, dentro deste capítulo e versículo, Deus, Ele falou cada item que alegra o Senhor, nós, os filhos de Deus, para praticarmos. E o Senhor, por misericórdia, o Senhor está dando testemunho, o Senhor está falando, Ele próprio, está aqui na Bíblia, porque aqui é a boca de Deus falando a seus filhos. Quando Deus diz, eu vou te tirar do Egito e eu vou te levar para Canaã. O Senhor tirou aquele povo do Egito e levou para Canaã. E digo algo, aquele povo que saiu do Egito, Moisés, até chegar a Canaã, foi só vitórias? Não. Ele diz, então, eu estou te tirando deste Egito, mas está caminhando e está ruim, Senhor, ainda não veio a resposta. Está ruim, vai chegar lá em Canaã com grandes vitórias. Deve-se salientar que Moisés estava desde o início, olha só,
desde o início sobre a providência divina. E nós? Eu sinto a presença de Deus. Ele nos escolheu desde antes da fundação do mundo. Estávamos no ventre da nossa mãe. Ele disse: este é meu, esta é minha, esse é o meu escolhido. O que aconteceu com Moisés estava desde o início sobre a providência divina, levando a ser adotado pela filha de Faraó. Senhor, olha só, o inimigo. Moisés, ele foi educado na civilização mais adiantada daquele tempo. Ele ficou familiarizado com a vida na corte de Faraó, com toda a pompa e grandeza da religião egípcia. Ele foi um exímio lutador, ele foi conhecedor de táticas de guerra. Mas o Senhor tinha um propósito. Ele ali não encheu os olhos. O coração que Deus colocou amor pelo povo escolhido. E quando ele tinha 40 anos, Moisés se indignou com o feitor egípcio que estava batendo em um escravo hebreu. Vamos lá, Êxodo 2, versículo de número 11. Êxodo. O Senhor vai falar claramente as nossas vidas. 11, Êxodo 2, 11. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos. E viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. O que aconteceu? Ele bateu, ele viu que estava batendo, ele o que o fez? Matou. E ele temeu pela sua própria vida, Moisés. O que ele fez? Ele fugiu para a terra do deserto de Midian. Ele pensou: vão me matar. Obrigada, meu presbítero. Muito obrigada. Vejam, amados, os desígnios de Deus não podem ser frustrados. E Deus falou a Moisés de uma sarça que ardia. Deus mandou Moisés de volta para o Egito para resgatar os hebreus da escravidão para a terra prometida a Abraão. Moisés teve medo e fugiu, e Deus disse: volta. É onde estava dando exemplo: meu Deus, eu quero vir para cá, mas o Senhor me trouxe para cá. Amados, Deus está falando à igreja. Dê glórias a Deus, ensinamentos. Êxodo 3, versículo de número 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro. Aleluia. Seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, o Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá, e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés! Moisés! Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou:
não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Oh, aleluia! Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu, do Jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. Olha como é maravilhoso o poder da oração, amadas. E também veja a opressão com que os egípcios o estão oprimindo. Vem agora, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar o Egito, os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Aleluia! Deus nos fala na sua palavra. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Diga: eu sou um vencedor. Somos propriedade exclusiva de Deus. Aleluia! Amados, temos cerca de 7.000 a 8.000 promessas infalíveis. Tantas coisas podem acontecer, mas Deus cumpre a sua palavra. 1 Reis 8, versículo de número 56. 1 Reis 8, versículo de número 56. 1 Reis 8. Ok? 1 Reis. Deus seja louvado. Primeira Reis 8, versículo de número 56. Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo que prometera. Nenhuma só palavra falhou de todas as suas boas promessas, feitas por intermédio de Moisés, seu servo. Glórias a Deus. O Senhor usa os seus servos, o Senhor usa o líder de uma congregação. O Senhor fala, o Senhor diz repouso, resta um repouso para o povo de Deus. O inimigo vê: eu não posso, essa fraqueza dele, eu já não posso mexer mais, eu vou jogar dardos, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, não vai ter culto. Está jogado por terra. Porque Deus, os planos de Deus não podem ser frustrados. Oh, aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor. Você, internauta, você que está assistindo, amados irmãos em Cristo Jesus, você me diz: mas bispa, há muito tempo eu estou orando por uma causa. As coisas estão na mesma, paralisadas, não vejo ir à frente. Passo os dias, meses e nada. Igreja,
Você chegou até aqui. Da onde você está até a vitória, se concretizar, pode haver perdas, pode haver problemas, mas venceremos. Isso que é importante. Diga, somos vencedores. Vimos que Moisés foi o maior líder do povo hebreu. Moisés foi o cara. Moisés foi o libertador. Moisés que pega a vara, ela vira serpente. Aquele que viu a sarça ardente, não se queimou ali a árvore. Ele viu o fogo. Mas aquele que tem o poder, a força e a glória, é fiel em todas as suas promessas e elas se cumprirão, mesmo havendo lutas na caminhada. Aleluia, Pai, eu creio, Jesus. O Senhor diz, é só crer, confiar. Nós estamos aqui investindo. Nós não estamos aqui por acaso, não. Saber esperar, sem murmurar. Olha o que diz a palavra do Senhor em Hebreus 11. Vamos na palavra. Hebreus 11, versículo de número 23. Hebreus 11, versículo de número 23. Amém? Todos acharam? Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus. Olha, amado, isso é amor à obra de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu o quê? Ele não permaneceu com dúvidas, não? Firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa, o derramamento de sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todos. Exemplos que Deus está mostrando na Bíblia. Saibam a missão. Os desígnios do Senhor se cumprirão na minha vida. Diga, se cumprirão na minha vida. Os desígnios do Senhor se cumprirão, estão se cumprindo. Fala para o irmão, se cumprirão também e está se cumprindo na tua vida. Eu creio, aleluia. A vocês, internauta, creiam. A vocês que estão assistindo, vejamos, Moisés soube enfrentar as lutas, as adversidades. Não foi fácil. E nas adversidades houve mudanças. Vejam, amados, hoje, olha, o Senhor falou também, no momento administrativo, está falando agora, como isso também acontecia. O bispo não sabia o que eu ia pregar, e o Senhor usava ele. Isso é o Espírito Santo falando.
Olha o que foi falado hoje no momento administrativo. Estávamos na zona sul do Rio de Janeiro, Botafogo. Muitas lutas, ingratidões, a ponto de tentarmos correr com o pé aqui em cima, de desistirmos. Mas ouvimos a voz de Deus e prosseguimos. Vimos ali cura, não vimos? Libertação, aleluia, está aqui conosco. Ele diz, eu não me canso de sempre, não é, amado Carlos? De falar com Deus. Ele me libertou, o amor de vocês ali. Olha que eu ia em outras igrejas, não estamos discriminando, mas ali o Senhor falou comigo. Amados, vimos ali libertação, grandes vitórias. Hoje estamos aqui, recomeçando aqui na Tijuca, para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Deus está se manifestando neste lugar. E muitas das vezes, alguns não entendem. O deserto, ele se modifica. Olha aí o exemplo. O deserto, ele também não dura para sempre. Ah, não dura não. Você que está ouvindo este recado, talvez tudo esteja diferente do que você imaginou. Talvez você pensa diferente das coisas que estão acontecendo. Mas não é isso. Talvez esteja você com problemas. E o Senhor fala, eu estou com você. Ah, Senhor, tu estás comigo. Seja grato. Senhor, tu estás comigo. E mantenho as minhas promessas que tenho na sua vida. Eu creio, Senhor, que o Senhor mantém as promessas. Deus tem trazido tantas esperanças novas. Deus tem respondido às nossas orações. Tem respondido. Por isso devemos submeter em oração nossos desejos ao Senhor. E caminharmos na direção dos ensinamentos do Senhor. Como vimos, Romanos, vamos voltar, porque o Senhor está falando neste versículo e capítulo, desde o início desta mensagem. Romanos 6, versículo 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Amados, novidade de vida. Fala para o irmão, novidade de vida. Novidade de vida eu recebo em nome de Jesus. Eu quero isso para a minha vida. Diga, eu quero isso para a minha vida. Eu quero isso para a vida da minha família. Novidade de vida. Eu quero isso para a vida dos irmãos. Eu quero isto para a vida dos internautas, dos amigos, da igreja. Eu quero isto para o nosso ministério. Novidade de vida. Tito 3, versículo de número 3, um pouquinho mais à frente, antes de Hebreus, Tito 3, versículo de número 3, Tito 3, 3. Pois nós também, outrora, éramos nércios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia,
Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito, que Ele derramou sobre nós o quê? Ricamente, por meio de quem? Jesus Cristo, nosso Salvador. Digam, Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Oh, aleluia! Louvado seja o teu santo e glorioso nome. Amém? O que diz a palavra, o lavar regenerador quer dizer novo nascimento. Mudou a natureza antiga, nasceu um novo homem. Então hoje é o dia. Diga, hoje é o dia. Em alguma área ou algumas áreas estamos precisando de restauração. O Senhor conhece. Só em Jesus, as angústias do coração, as aflições, os questionamentos, encontramos solução e respostas. Amém? Só em Jesus. Olha o que diz a palavra em Atos 6, versículo de número 4, um pouquinho mais atrás. Atos. Louvado seja Deus. Atos 6, antes de Romanos, versículo de número 4. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Curve a sua cabeça e ouça. Jesus nos fala: por que te confundes e te agitas diante dos teus problemas? Por que te confundes e te agitas diante dos teus problemas? Deixe que eu cuido de tudo e será resolvido. Quando você entregar seus problemas a mim com confiança, tudo será resolvido. Tudo se resolverá com tranquilidade, segundo os meus desígnios. Tudo se resolverá com tranquilidade, segundo os meus desígnios. Não se desespere. Não me dirija uma oração agitada. Oh, aleluia. Não me dirija uma oração agitada, como se quisesse exigir os cumprimentos dos seus desejos. Apresenta. Eu digo que feche os olhos da alma e diga com calma para mim: Jesus, eu confio em Ti. Evite as preocupações e as angústias. Não bagunce os meus planos querendo impor a sua vontade. Aquieta-te. Repouse em mim. Louve. Está ali o problema. Está te angustiando. Faça a sua parte, porque eu sou o Deus Todo-Poderoso. Como já foi lhe ensinado, de acordo com as minhas escrituras, e diga-me frequentemente: Jesus, eu confio em Ti.
Diga: Jesus, eu confio em ti. Sabe, filho, sabe, filha, o que mais danos te causa são as suas razões, suas próprias ideias, e querendo resolver as coisas à sua maneira. Quando você me disser orar, entregar, sentir a alegria do Espírito, confiar, pode se passar dias, meses e anos, não mude a sua confissão e diga: Jesus, eu confio em ti, paizinho. Deixe-se levar em meus braços. Desejo apenas o melhor desta terra para você. Se as coisas piorarem, se as coisas complicarem, apesar da sua oração, que você diz: mas eu estou orando, mas siga confiante. Continue afirmando a toda hora: Jesus, eu confio em ti. Mesmo que a dor seja forte, eu estarei contigo, filho. Eu estarei contigo, filha, com a sua família. Em todos os momentos, se assim procederes, verás acontecer grandes milagres. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Somos falhos. Nós somos imediatistas. Nós murmuramos às vezes, reclamando. Tu conheces nossas fragilidades, Pai. Agora, sua bispa te fala. Podemos tocar o mundo inteiro pela oração. É uma arma poderosa. A oração não é um apêndice do culto, mas parte vital do culto. Você pode estar na tua casa, não tem culto na igreja, fazer a oração e louvar a Deus é um culto. E finalmente, agradar a Deus é orar e viver em sua dependência. Esse é o milagre. Jesus, eu preciso de ti. Jesus, eu confio em ti. Vamos todos dizerem: eu preciso de ti. Jesus, eu confio em ti. E obrigada por até aqui o Senhor tem me sustentado. Que assim seja e assim diz o Senhor.